Quando o Espírito de Deus vem, ele sacia a sede. Ele transforma a vida. Você que deseja conhecer o Deus verdadeiro, vai se distanciar durante 21 dias de todo tipo de informação não cristã, entretenimento, televisão, internet, jogos, música, cinema, filmes, novelas e qualquer outro tipo de conteúdo que não se refira a Deus. Além disso, você deve buscar se envolver com coisas que contribuam com a sua fé. Se há alguém que quer dar o Espírito dele, é Deus. Há quem diga, por que eu não recebo o Espírito de Deus? Porque algo você ainda não renunciou. Dentro de você, só você, Deus, e o diabo sabe o que se passa. E há quem não renunciou o egoísmo, o orgulho, a impureza, a maldade, o pecado, o ódio, etc, etc, a dúvida e tantas outras coisas. Por exemplo, seu nome é? Letícia. Quando você chegou à igreja, quem você era? O que você abriu mão para receber o Espírito Santo? Conte-nos da sua transformação. Eu era uma pessoa com uma vida totalmente destruída. A minha família não acreditava mais em mim, eu não acreditava mais em mim. Eu usava drogas, usava tudo quanto é tipo de droga. Eu era alcoólatra, eu não conseguia ficar nem um dia sem beber. Né? Para dormir eu tinha que fumar maconha, porque senão eu tinha pesadelos horríveis. Sonhava com os espíritos, era terrível. Eu me envolvia com mulheres também, né? Levava até as meninas para dentro da minha casa, o que causava um sofrimento absurdo assim, para minha mãe. Né? Então, eu cheguei na igreja dessa forma, porque eu não aguentava mais viver desse jeito, eu achava que não tinha mais jeito. Cheguei, conversei com o pastor, ele falou que comprava a minha briga. Eu falei, então, se tem jeito, eu vou fazer o que for necessário, o que eu tenho que fazer para mudar, para receber esse espírito, né? E ele me falou algumas coisas que eu tinha que fazer, e Deus também foi falando comigo. Né? Passei por uma corrente de libertação, e Deus também falando comigo, sempre Deus falando o que é que eu tinha que fazer. Eu fui um pouco teimosa, eu morava junto com uma menina. A partir do momento que eu descobri que eu não era daquela forma, que existia um espírito que me fazia ser daquela forma, a gente já não teve mais nada, mas aí ainda havia uma relação sentimental, uma coisa sentimental, né? uma ligação. Enquanto eu não cortei essa ligação, eu não consegui me libertar. Então, essa foi a parte mais difícil. Né? Ou seja, olha só, pregação está aqui. O pastor orientou ela. Quando ela fala, Deus falava comigo, é na reunião, é na palavra, é na mensagem do bispo, é agora. Deus falava, larga essa vida suja. Só que entenda, Deus fala. E o que Deus espera é que eu dê ouvidos, que eu obedeça, que eu me entregue àquela voz, que eu creia naquela voz. E o sinal dessa crença é uma entrega. E a entrega exige sacrifícios, renúncias. Como é que foi para renunciar a tudo isso? Foi fácil? Não foi fácil. Eu tive que trabalhar na minha mente. Eu tive que entender. Na verdade, eu entendi rápido, que era um espírito e que tinha outra chance para mim que eu não queria mais. Então, assim, Deus ele trabalhou de uma forma... A minha entrega foi tão forte que aquela vontade, aquele desejo, ele já não existia mais desde o começo, né? A pior parte para mim foi a parte sentimental mesmo. Mas vinha, por exemplo, o vício, as más companhias, vinham as tentações? Com certeza, dentro da minha própria casa. A menina que, né, eu morava junto, ela fumava, tinha cerveja dentro de casa, e eu tive que falar, não, eu não quero mais, porque eu sei que isso não condiz. Agora entenda, ela começou a dar sinais a Deus que ela queria mudar, que ela queria o Espírito dele dentro dela. Então ela começou a renunciar o egoísmo, o vício, o orgulho.
E ela mudou em muitas coisas. Só que ainda não tinha mudado por completo. Não tem essa de não consigo, é mais forte do que eu. Você pensava assim? Que era mais forte? Eu pensava que era mais forte do que eu. Tanto que eu chorava um monte, porque eu falava assim, não tem mais jeito. Mas quando você usou a inteligência, entendeu que era um espírito, que aquele sentimento era você que alimentava, e que aquilo era um mal para a tua vida, qual foi a decisão que você tomou? Não quero mais, eu quero conhecer esse Deus, o que eu faço? E me entreguei. Larguei todas as companhias, todo mundo, entrei para um grupo da igreja e me envolvi com as pessoas daqui, com as coisas daqui. Comecei a ler a Bíblia, comecei até músicas que eu ouvia, não ouvia mais. Demorou 4 meses para eu conseguir realmente sair da casa, porque ela morava junto comigo, era de São Paulo, com uma vida destruída, e o diabo usava da seguinte forma, ela falava assim, se você me largar, eu vou para o inferno e a culpa vai ser sua. Então, isso me prendia muito. Eu queria sair de lá, mas eu não conseguia sair da casa porque ela ficava falando isso. Então, a partir desse dia, eu falei assim, olha, eu não quero mais, vai embora, eu não quero, estou voltando para a casa da minha mãe, e cortei totalmente a ligação. A partir desse dia que eu tomei essa decisão, foi muito forte, porque eu cheguei na minha casa, eu não me via como mulher. Eu cheguei na minha casa, eu olhei no espelho e eu me vi como mulher. Eu ajoelhei no chão e falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me fez perfeita. Eu chorava, eu ria, foi incrível. O Espírito Santo começou a fazer a obra dentro, porque ela decidiu se entregar. Não fique esperando que Deus faça o que você tem que fazer. E o batismo com o Espírito Santo? Como que foi? Eu já tinha alguns frutos, né? Eu tinha dúvida. Eu ainda tinha dúvida. Aí foi numa busca, no dia 12 de outubro do ano passado. Eu estava buscando junto com a obreira, e a obreira, eu lembro que ela falava assim, não duvide, Deus está aí. E aí eu comecei a falar em línguas, e foi assim, maravilhoso. A sensação, sabe, a paz e a diferença daquele dia para depois. Eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Na minha casa, hoje eu sou a filha que minha mãe sempre quis. Ela, para quem tinha vergonha antes de andar comigo, hoje eu sou um orgulho, ela fala de mim para todo mundo, né? E é uma paz, Em tudo que eu vou fazer, eu tenho estrutura para qualquer coisa. É claro, as adversidades vêm, mas eu tenho a estrutura para poder lidar com qualquer uma, porque a minha alegria maior é saber que o Espírito Santo está aqui dentro. Então, a paz, a certeza da salvação, ela supera qualquer outra coisa. Aquela vida suja nunca mais. Nunca mais. Obrigado. Depois dos 21 dias, iremos subir ao Monte Hermon. E por que subir a este monte? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No Monte Hermon acontecerá a transformação que Deus ordena para aqueles que creem e estão dispostos a ouvir e a obedecer a voz de Deus. Jejum de Daniel, de 20 de setembro a 11 de outubro.